Bem-vindo ao segundo episódio da série Caminho da Cura, Ciência e Fé. Hoje vamos falar sobre um assunto que afeta milhões de pessoas no mundo, a ansiedade. Você já sentiu aquela pressão no peito ou aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, mesmo sem motivo aparente, onde seus pensamentos disparam e parece impossível ter paz? A ansiedade é uma das maiores crises emocionais do nosso tempo. Segundo pesquisas, o Brasil se encontra em primeiro lugar no ranking dos países mais ansiosos do mundo. Mas se eu te dissesse que há um caminho onde a ciência nos ajuda a cuidar da nossa mente e a fé nos ensina a confiar em Deus. Hoje vamos falar sobre um tema: lidando com a ansiedade, perspectivas bíblicas e terapêuticas. E para começar, deixo o versículo que se encontra em Provérbios, capítulo de número 12, versículo 25, que diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Antes de falarmos sobre como lidar com a ansiedade, precisamos primeiramente entender o que ela realmente é. A ansiedade, na verdade, não é algo ruim por si só, pois ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Imagine que existe um sistema de alarme de incêndio embutido no seu cérebro, onde todas as vezes que você se encontrar em perigo, esse alarme vai disparar, preparando o teu corpo para lutar ou fugir. O problema está quando esse alarme começa a disparar o tempo todo, mesmo quando não há fogo algum. Segundo o DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a ansiedade torna-se um transtorno quando ela é excessiva e constante, trazendo prejuízos clinicamente significativos e afetando o funcionamento diário da vida da pessoa. Mas quais são os principais fatores que podem desencadear ou agravar um transtorno de ansiedade? E aqui cabe ressaltar que não existe um fator específico que pode desencadear um transtorno de ansiedade. Porém, existem fatores que podem contribuir para o surgimento desse transtorno, como fatores biológicos, que é a genética, desequilíbrios neuroquímicos, ou seja, desequilíbrios de substâncias no cérebro, como os neurotransmissores, fatores psicológicos, como traumas, e pensamentos disfuncionais, que são ideias distorcidas que podem levar a comportamentos inadequados, e fatores ambientais, como o estresse cotidiano, as pressões sociais e até mesmo a influência das redes sociais. Então, cada um desses fatores podem contribuir para que o nosso cérebro esteja em alerta constante. E o que eu faço para tratar o transtorno de ansiedade? Falamos no episódio anterior que precisamos estar atentos e aceitar quando necessitamos de ajuda, pois cuidar da nossa mente é uma forma de honrar com o propósito divino em nossas vidas, além de ser uma atitude de coragem e fé. Então, para tratar o transtorno de ansiedade, precisamos buscar ajuda de profissionais, como o psicólogo, que por meio da psicoterapia utilizará as técnicas necessárias para te fazer entender a origem da ansiedade, te levando também a identificar os gatilhos e usar estratégias para lidar com ela. Se faz necessário também a presença de um psiquiatra que fará uma intervenção medicamentosa a fim de reduzir os sintomas de ansiedade, ataques de pânico ou medo, regular o sono e proporcionar um equilíbrio de neurotransmissores no cérebro. Podemos citar algumas técnicas que podem te ajudar a lidar com a ansiedade. Identificar pensamentos ansiosos e modificá-los por pensamentos mais saudáveis. Como, por exemplo, quando você pensa: e se tudo der errado? Desafie esse pensamento e substitua-o por um pensamento mais saudável, como: e se tudo der certo? E se eu estiver exagerando no perigo? Outra ferramenta poderosa é a respiração diafragmática, pois quando nós estamos ansiosos, a nossa respiração fica rápida e curta,
Mas, se aprendermos a respirar devagar e profundamente, ativamos o sistema nervoso parasimpático, que nos acalma naturalmente. Cuide do seu corpo com uma boa alimentação e exercícios físicos. Não se isole, busque ajuda e procure mudar o foco. Ao invés de focar em pensamentos negativos ou situações que te causem ansiedade, busque mudar o foco e fazer coisas que te tragam bem-estar. Enquanto a ciência oferece todas essas ferramentas práticas para lidar com os sintomas, a fé pode trazer uma dimensão de conforto e esperança. A Bíblia também nos dá chaves poderosas para lidar com a ansiedade. O próprio Jesus falou sobre ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, Jesus vai dizer: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, e nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Você já parou para pensar nisso? A ansiedade nos faz focar no amanhã, no e se, mas Jesus nos convida a confiar em Deus. Isso não significa que não sentiremos ansiedade, mas significa que não precisamos carregá-la sozinhos. Jesus, ao falar sobre isso, ele não descarta a possibilidade de enfrentarmos sentimentos ansiosos, mas ele nos alerta que a ansiedade pode nos afastar da confiança em Deus. Então, ele nos convida para descansar e confiar nele. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dá um método prático onde diz: não andeis ansiosos, antes apresentem os vossos pedidos e súplicas a Deus em oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aqui, a Bíblia nos ensina que a oração não é simplesmente um ritual, mas uma ferramenta de transformação emocional e mental, além de ser também uma forma de ressignificar os medos por meio da entrega. Estudos científicos comprovam que a prática da oração e meditação reduzem os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, além de trazer também uma melhora na autoestima. Então, reserve um tempo para orar e meditar na palavra de Deus e permita que a fé amorteça os medos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto mostra que não estamos sozinhos e que Jesus nos convida a lançar sobre ele o nosso fardo pesado e tomar para nós o fardo dele, que é leve, conforme ele declara em Mateus capítulo 11 e versículo 30. E para encerrar, deixo o versículo que citamos no início, Provérbios capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O texto revela que quando não sabemos lidar da forma correta com as nossas emoções, isso pode nos consumir emocionalmente. Mas existe um poder na palavra, pois uma palavra positiva pode transformar o dia de alguém. Então, seja esse canal de transformação, profira palavras positivas, palavras de vida, encorajamento e esperança. Chegamos ao fim de mais um episódio da série. Não esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal. Isso nos ajuda a levar essa mensagem de fé e esperança e conhecimento para mais pessoas. E já aproveito para te convidar para o próximo episódio, onde vamos falar sobre um tema muito importante: lidando com a depressão, perspectivas bíblicas e terapêuticas. Assim como hoje, vamos explorar o que a ciência diz a respeito da depressão e como a fé pode ser um suporte nesse caminho. Ative o sininho para não perder nenhum episódio e nos vemos no próximo Caminho da Cura. Até lá!